Boa noite a todos. Que Deus os abençoe. Deus abençoe você, internauta que está nos assistindo. E quando nós estávamos cantando o hino Jesus me guia, e na mensagem musical do Valdemar eu estava pensando. O tema que eu preparei, que me veio à mente durante esses dias, para que nós estudássemos essa noite, é difícil encontrar uma música, um louvor que se encaixe nele. Porque as músicas, elas são escritas por pessoas que estão felizes por ter encontrado Jesus. São escritas por pessoas que depois passaram por uma dificuldade, foram salvas, então são músicas para nos alegrar, trazer alento ao nosso coração, acalentar o nosso coração, para trazer paz. Você já viu alguma música, algum louvor cristão, que falasse assim: Senhor, por que o Senhor não olha para mim? Eu estou triste porque o Senhor não liga para a minha situação. Eu estou aqui sofrendo, estou passando uma penúria danada e aí? O Senhor não se manifesta. Vocês já ouviram alguma música assim? Eu nunca vi. As músicas são sempre para nos alegrar, incentivar, né? Mas a nossa vida não é assim. O título do sermão que me foi colocado na mente, já não é de hoje, já tem um tempo, é Desapontado com Deus. Será que você está desapontado com Deus? Você é internauta. Como é que você está? Está tudo bem na sua vida? Está tudo tranquilo? Está tudo certinho, as contas em dia, emprego garantido, saúde perfeita, relacionamento conjugal, familiar, com a sogra, com o chefe, está tudo uma maravilha. É assim? Não é. Às vezes a gente passa fases boas, né, que parece que está tudo uma alegria só. Mas na maioria do tempo da nossa situação, nós enfrentamos problemas. E no meio dessas dificuldades, desses problemas, a gente olha para o céu e clama a Deus: Senhor, seria tão bom se o Senhor falasse comigo, me orientasse, me dissesse: ó, vai por ali, ou vai por ali. O que eu faço, Senhor? Fala comigo. Estou angustiado, o Senhor não fala comigo. O que acontece? Às vezes a gente pensa assim: mas eu sou um pobre coitado. Há umas semanas atrás, acho que foi a primeira semana desse mês de fevereiro, o Jefferson pregou aqui e ele passou um filme para nós numa quarta-feira. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui. E vocês se lembram daquele filme? Tinha um rapaz que não tinha os braços e as pernas. E ele era uma atração de um circo. E o apresentador do circo o anunciava como o homem a quem até Deus dera as costas para ele. Ou seja, nem Deus dava atenção para aquele homem. E ele vivia amargurado, até que ele encontrou alguém que dava atenção para ele. Um apresentador de um outro circo, que tinha uma outra forma de trabalhar com as pessoas, né? Nós vimos no filme. Será que nós vivemos, às vezes, com esse sentimento? Parece que Deus deu as costas para nós. Será que isso acontece somente conosco, pessoas simples? Será que isso acontece também com pessoas que são escolhidas por Deus para um trabalho, para um ministério?
Pode ter certeza que acontece. Vários pastores, várias pessoas que foram escolhidas por Deus para fazer o trabalho dele diretamente, viver da pregação, tiveram graves problemas. Dentro desse estudo que está aqui na minha mão, tem uma história de um pastor, de uma família pastoral, onde a mãe, a esposa do pastor, era uma cristã devota, uma ótima escritora, o pastor, um pastor muito fervoroso, missionário. E eles tiveram um casal de filhos. Mas os dois tinham a mesma doença, uma doença hereditária chamada fibrose cística. Quem conhece sabe o que é isso. Ela ataca os pulmões e a pessoa não tem uma vida com saúde, com qualidade e não passa assim da adolescência, não consegue sobreviver após a adolescência. E é com muito sacrifício, com muitas dores. E não foi diferente para essa família. Apesar deles orarem, da igreja orar por eles, o que acontecia? Várias semanas por ano, eles tinham que ficar no hospital. Não importa o quanto eles comessem, não conseguiam engordar, viviam magrinhos. Qualquer mudança de tempo era problemático. 2 vezes por dia, a mãe tinha que dar tapas nas costas para desalojar o muco que ficava preso nos pulmões. A dor era terrível. O rapaz era um rapaz inteligente, muito esperto, com uma vontade de viver, mas quando chegou aos seus 13 anos, ele veio a falecer. A moça durou mais. Apesar de todas as expectativas, ela começou a melhorar. Começou a melhorar, e chegou aos 23 anos de idade. Mas acabou morrendo num leito de hospital, sofrendo dores terríveis. É justo isso? Onde está Deus? Por que Deus não responde? Por que Deus não faz nada, aparentemente? Esse é o problema que nós enfrentamos às vezes. Às vezes nosso problema não é tão grave como o desse pastor e dessa família pastoral. Mas às vezes o nosso problema machuca tanto a gente, dói tanto na gente, que a gente olha para os céus e pergunta: Senhor, se o Senhor falasse alguma coisa comigo, se o Senhor me desse um sinal, uma coisinha simples, só para me consolar, só para eu perceber que eu estou no caminho certo, só para eu perceber que o Senhor está do meu lado. Mas o Senhor fica tão silencioso. O Senhor não me diz nada. O que está acontecendo? Será que eu sou tão ruim assim, tão pecador assim, que eu não mereço uma atençãozinha sua, pequenininha, uma palavrinha, um sonho, alguma coisa, por pequena que seja? E às vezes a gente fala assim: gostaria de viver naqueles tempos bíblicos, né, onde Deus abriu o mar vermelho para aquele povo passar. Caía maná do céu todos os dias. Uma coluna de fogo à noite e uma nuvem o dia todo protegendo do sol. Se eu vivesse na época que Deus criou tudo isso aqui, antes do pecado. Deus falava face a face, todas as manhãs e todas as tardes. Eu queria estar no lugar de Adão, eu não teria feito aquela besteira que ele fez. A gente pensa assim.
Mas mesmo nessas situações, o maná caindo todos os dias e o povo murmurando. Atravessando o Mar Vermelho, vendo os egípcios serem tragados pelas águas logo em seguida, Deus fazendo água brotar de pedra. E mesmo assim, as pessoas murmuravam. Se vocês se lembram, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, recebendo de Deus os 10 mandamentos, os hebreus estavam ao pé do monte, e o monte tremia e fumegava. Trovões o dia todo, dia e noite, eles ouviam. Sinais o tempo todo. E o que eles fizeram? Foram construir um bezerro de ouro e adorar o bezerro de ouro. Será que, se Deus abrisse a Radial Leste para a gente chegar mais cedo direto no trabalho, será que se Deus, ao abrir as portas do metrô assim, aquele metrô lotado, abrisse aquele mar de gente fosse aberto para eu poder entrar tranquilamente, será que isso faria diferença na minha vida? Será que, se Ele me arrumasse o melhor emprego que eu jamais poderia ter ganho, será que se Ele fizesse um milagre na minha vida, me curasse de um câncer terminal, ou a mim, ou a alguém da minha família, será que isso iria mudar a minha vida? Quantas pessoas a gente não vê que prometeram quando estavam no leito de morte e Deus o curou? E depois da cura? Os médicos são muito bons, né? Esse hospital aqui é fantástico, né? Volta à vida normal, volta a fazer as coisas erradas, volta a fazer tudo o que era errado. Notem que a pergunta, Senhor, por que o Senhor não me atende? Não é uma pergunta minha, não é uma pergunta sua. É uma pergunta muito antiga. Abra sua Bíblia, lá no Salmo, capítulo 22, verso 1. Olha o que Davi escreve no Salmo 22, verso 1. É uma pergunta que nós já conhecemos ela dita por outra pessoa, né? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus falou a mesma coisa na cruz. Ele repetiu o que Davi falou no passado. Por que o Senhor me desampara nessa situação tão terrível, meu Deus? Né? E a questão de, puxa vida, se o Senhor fizesse alguma coisa na minha vida, se o Senhor falasse comigo, se o Senhor rachasse as pedras, essa mesma pergunta também foi feita no passado. Vá até o livro de Isaías, no capítulo 64. Isaías 64. E leia ali no verso 1. Se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Verso 2 também. Não é interessante isso?
Isaías já queria ver a mão poderosa de Deus agindo no povo de Israel. E Deus fazia isso naquela época, eram os tempos bíblicos, né? Você vê que mesmo eles, tendo toda aquela vivência com Deus, Deus agindo diretamente na vida deles, ainda assim, eles pediam por mais. Reclamavam que Deus não estava presente. Deus não participava. Deus parecia estar distante. E nós hoje ainda pensamos que se isso acontecesse, a nossa fé aumentaria. Nós teríamos força para atravessar as dificuldades, para enfrentar dragões do dia todo. Lê do engano. O próprio Jesus disse, mesmo que os mortos ressuscitassem, as pessoas não acreditariam. Em toda crise a gente promete fazer coisas para Deus, né? E depois... Satanás, ele acusou Jó que ele era o queridinho de Deus. Ao ler no capítulo 1 de Jó, você vai ver lá que a acusação de Satanás era bem essa. Não é? Deus diz assim para Satanás, naquela reunião que vocês conhecem, se alguém tiver dúvida é só começar a ler ali no capítulo 1. Houve uma reunião no céu, e aí Satanás estava lá, ele era o representante desse mundo, ainda é, né? Mas por pouco tempo. E ele foi nessa reunião. E lá, Deus pergunta para ele, você viu Jó? Conhece ele? Está lá, ó. É fiel, um homem íntegro, me obedece e é feliz em fazer tudo isso. E Satanás faz que acusação? Ah, é claro, você enche ele de bênçãos, olha lá. Né? Verso 9, né? Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? No verso 10. Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas, estende, porém, a mão, verso 11, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás fica acusando, acusa Jó e acusa cada um de nós. Jó ele acusava porque ele era íntegro. Agora, será que nós damos razão para Satanás nos acusar? Será que quando, lá nessa reunião, ele poderia falar assim, viu lá o meu servo Wilson? Como ele é fiel? Como ele é íntegro? Eu bem que gostaria que ele dissesse isso. Mas eu temo que essa conversa não aconteceu. Ou eu tenho quase certeza, porque eu conheço os meus pecados. Eu sei o quanto eu desagradei a Deus. Então Satanás tem razão de me acusar, mas não por muito tempo. Essa é a minha vantagem. Essa é a vantagem que você tem. Não é por muito tempo que ele pode te acusar. E mesmo ele te acusando, você tem um Salvador, você tem o perdão de Deus. Né? Mas, olha a situação. Na sequência, se você continuar lendo, eu não vou ler, porque senão a gente vai ler só Jó. Né? Deus permite que Satanás toque nos bens e na família e na saúde de Jó. Aí eu fico pensando assim, a Bíblia está dizendo essa conversa e parece que Deus então é conivente. Ah, tá bom, você pode fazer isso aí. Como se ele não se preocupasse com o que ia acontecer com Jó, com a família dele,
Eram vidas que estavam ali em jogo. Vocês acham que Deus permitiria que Satanás matasse qualquer pessoa? Eu não acredito. A Bíblia nos fala que Deus é amor, que é um pai. Ele compara o amor de Deus com o amor de mãe. Você acha que Deus ia permitir isso? Isso é uma figura de linguagem utilizada para dizer, talvez Deus tenha falado assim, eu não sei, né? Um dia eu vou conversar com Deus e vou perguntar qual foi, o que ele falou realmente para Satanás naquele dia. Mas eu creio que ele falou assim, olha, você sabe muito bem que ele está morando na terra. E como um cidadão da terra, e você é o príncipe daquele mundo, você usurpou essa terra, você pode fazer. Por que você me pergunta? Por que você quer que eu faça, se você pode fazer? Você sabe que pode. Mas ele alertou, a vida desse meu servo você não vai tocar, porque eu não vou deixar, porque ele é íntegro. Você está acusando que ele faz isso só por causa dos bens que ele tem, só porque vai tudo bem na vida dele. Eu estou dizendo que vai tudo bem na vida dele porque ele é obediente e ele tem a proteção. Vai tudo bem na vida dele porque ele não comete nenhum erro, ele não rouba ninguém, todos os seus negócios são perfeitos, então não tem razão. Ele se alimenta adequadamente, a saúde dele é boa porque ele não come porcaria, ele não come salgadinho, ele não fica fazendo churrasco todo final de semana lá e se entupindo de carne, de gordura. Ele tem uma alimentação regrada. Ele leu a minha palavra e obedece às leis de alimentação, às leis de saúde. Ele faz exercício todos os dias. Ele trabalha. Ele tem uma vida honesta. É por isso que ele está bem. Por isso que tudo dá certo. É por isso, e você sabe. Agora, você pode, apesar dele fazer tudo isso, você pode colocar doença no corpo dele. Você é o príncipe desse mundo. Você é um anjo poderoso. Você pode. Eu creio que talvez o que está intrínseco aí não é a permissão de Deus, mas é a situação. Quando a gente olha o livro de Jó de uma forma mais profunda, nós vemos que o que estava em jogo lá não era a questão se Deus permite ou não permite, mas sim obediência, integridade. É isso que estava em jogo. É isso que falta em nós. Obediência e integridade. E Jó provou, mesmo sofrendo tudo injustamente, ele provou para o mundo e para todo o universo. Deixa eu verificar aqui. Me veio 1 Coríntios, deve ser capítulo 4. Paulo, ele, falando sobre isso, 1 Coríntios, capítulo 4, isso mesmo, versículo 9. Lá, a segunda parte dele diz assim, olha, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos espetáculo. O que acontece na nossa vida não acontece só para nós, não. Acontece também para que os outros saibam do que aconteceu e saibam da nossa decisão. Nós sabemos da decisão de Jó até hoje, uma coisa que aconteceu há milhares de anos no passado. E o mundo sabe. Jó foi espetáculo para o mundo. Esse mundo nosso, para os homens e para anjos. Porque os anjos não têm condições de saber o que vai dentro da nossa mente. Mas Deus sabe. E Jó provou para todo mundo que é possível
adorar a Deus, amar a Deus, ser paciente, aceitar tudo o que vem e não condenar a Deus pelas coisas erradas que acontecem. E não ser desobediente. E não difamar o nome de Deus. Meus irmãos, a questão de querer saber o que acontece, o porquê acontece, também não é novo. Os discípulos também tentaram, perguntavam a Deus, mas por que isso acontece? Lembram aquela situação com um sujeito lá que era cego de nascença? Isso está em João capítulo 9. Volte um pouquinho aí. João capítulo 9, verso 3. Eles encontram um cego de nascença e eles perguntam, olha, ele é cego por quê? Por causa dos seus pecados? Ou por causa dos pecados dos pais, já que ele é cego de nascença? Porque eles criam que tudo que acontecia de errado, os males que a pessoa sofria no passado, era por causa dos pecados, era consequência dos seus pecados. E o que é que Jesus responde? Então aí você vê que eles tinham interesse de saber o porquê isso acontecia. Mas, olha, notem a resposta de Jesus no verso 3. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Interessante, né? Ora, de Deus só vem coisa boa. As coisas ruins vêm do inimigo. Satanás colocou essa doença, com certeza, na vida desse homem. Mas Deus usou isso aqui, que não foi por causa de um pecado dele ou de seus pais. Mas Deus usou esse mal colocado pelo inimigo para glorificar o nome de Cristo, o nome do nosso Senhor Deus, né? Ele usou aquela situação para ali realizar um milagre e trazer luz aos olhos deste cego. O interessante é que a luz, quando você está num quarto escuro e de repente você sai para um dia claro, a claridade, ela dói os nossos olhos, não dói? Pois é, irmãos, a luz dói. Mas viver em trevas é pior. E Deus nos chama da treva para a luz. E a luz dói. Essa luz, esse conhecimento da palavra de Deus, às vezes agride a nós, porque nós não queremos ela. Nós queremos ficar no nosso mundinho cheio de pecados, cheio de prazeres, que nos agrada. E quando vem essa luz, ela às vezes dói. E o interessante é que quando nós estamos nesse mundinho cheio de pecados, cheio de prazeres, ainda assim, quando acontecem as coisas erradas, nós olhamos para o céu e falamos, Senhor, Deus, onde o Senhor está? Mas diz que tem um Deus aí e não acontece nada na minha vida. Então isso não é coisa nova. Duvidar que Deus está presente na nossa vida, isso é uma coisa já de muito tempo. Estar desapontado com Deus, porque Ele não chacoalha os montes, não fala com você, não faz milagres na sua vida, não é uma coisa nova. Agora a pergunta é, eu vou mudar. E Deus? Como é que Ele age com você? Será que ele está desapontado com Deus? Jó desapontou a Deus? Não. Mesmo na sua situação terrível, até a sua mulher, desacreditando ele, falou, olha, você não tem mais jeito, meu. Fica aí falando, agradecendo a Deus por essa situação. Amaldiçoa esse seu Deus aí e morre. Que coisa, não, para se ouvir numa situação dessa, da pessoa que você mais espera apoio aqui na terra, né? Difícil ouvir isso. Mas mesmo assim, ele manteve a sua integridade, a sua paciência,
a sua obediência, a sua fé em Deus. E não aceitou isso. E ainda fala, mulher, são palavras de uma pessoa doida. Não fale assim. Não é assim que nós devemos agir. Ele que foi dar um estudo bíblico para a mulher, falar, olha, não é assim que nós devemos agir. Deus me deu a vida, Ele tem o direito de tirá-la. Deus me deu tudo, Ele tem o direito de tirar. E se Ele fizer isso, louvado. Se Ele fizer isso, louvado seja Deus. Que fé, não é? O interessante é que Deus usa as coisas ruins que acontecem na nossa vida para glorificar o seu nome. Nós vimos ali que a doença do cego, aquele problema, foi usado para glorificar a Deus. As coisas ruins que acontecem na sua vida, os problemas, como é que acontece? Como é que é solucionado? Fica a sua atitude glorifica a Deus ou não? Ou você faz igual a mulher de Jó? Qual é a sua posição com Deus? É a de Jó? Ou é a da sua esposa? O meu sofrimento, às vezes, também, pode parecer tão pequenininho, né? Eu estou sofrendo, sabe o que é? É só emprego. Eu só estou passando uma dificuldade financeira danada e não consigo emprego. Mas o que é isso? Aqui em São Paulo estão milhares de pessoas desempregadas. Eu sou só mais um na estatística. Deus vai se importar com isso? Com emprego para mim? Ele tem tanta coisa para fazer. Tem um universo todo para governar, vai se preocupar com se eu tenho ou se eu não tenho emprego? Isso não é nada para ele, né? Mas ele se preocupa, e se preocupa muito. Tanto que nós somos, tudo que acontece na nossa vida, os anjos estão de olho. Nada do que acontece nessa vida, nada, na sua vida, na minha vida, na vida de uma criança, nada passa desapercebido por Deus. Como é que ele fala mesmo? Até os fios do seu cabelo. Ele sabe contar. É estranho isso, né? Já parou para pensar? Bom, outro dia eu estava aqui sentado e isso foi falado aqui e o nosso irmão aqui estava sentado aqui, eu falei, bom, para ele é fácil contar, ele tem pouco cabelo, né? Mas eu, né? Uma pessoa que tem muito cabelo, né? Já é mais difícil. Mas aí eu comecei a olhar mais perto assim, e eu vi que tinha um monte de cabelo. Era tudo fiozinho fininho, que não dava para contar. Eu falei, nossa, é mais difícil contar cabelo na cabeça de um careca do que na cabeça de um cara que tem bastante cabelo, que aí dá para puxar os fios assim. Mas no careca os fios são fininho, pequenininho. E Deus conta. Deus dá atenção para isso. Eu fiquei assim, falei, que coisa maravilhosa. Não é que Deus dá atenção para tudo mesmo? E a gente às vezes acha que o nosso sofrimento é pequeno demais para Deus se preocupar conosco, né? Continuando aqui, olha. Efésios capítulo 1, versos 11 e 12. Para que você foi criado? Efésios capítulo 1, versos 11 e 12. Chegaram aí? Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo.
Cada ser humano foi criado para quê? Para sermos louvor para a glória de Deus. A sua vida louva a Deus? Complicado, né? Nós glorificamos a Deus tanto nos dias bons, quanto nos dias de adversidade. O inimigo quer atingir a Deus através de nós. Ele não consegue atacar a Deus. E como Deus é Pai, ele atinge os seus filhos. Isaías capítulo 63, verso 9. A gente vai ter que ir para lá um pouquinho e voltar, porque é um tema que pede tanto o Velho Testamento como o Novo. Isaías capítulo 63, verso 9. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Notem bem essa primeira parte. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado. Tudo que acontece na nossa vida de ruim, dói em Deus. Tudo que nos angustia, angustia ao nosso Pai, ao nosso Criador. Tudo que acontece com você, meu amigo, meu irmão, você internauta, tudo que acontece na sua vida de ruim, angustia Deus. Tudo que acontece de bom na sua vida, ele fica feliz. Assim como um pai se alegra quando o filho entra na faculdade, quando ele completa todos os anos e se forma, quando ele consegue um emprego bom, quando ele consegue ele está se casando com alguém que é do agrado da família, que é uma pessoa cristã, ele se agrada. Quando acontecem as coisas boas na sua vida, ele se agrada também. E quando você passa por dificuldades, ele também é angustiado. Ele está com você o tempo todo. Ele sente até mais do que você o que acontece com você. João 11:35, um dos maiores versos da Bíblia. Vocês conhecem? Alguém poderia dizer ele rapidamente? Jesus chorou. Esse é o verso. É interessante, eu fiquei pensando assim, né? Quando foi escrito, não tinha essa divisão de versículos, capítulos e tal. E aí os escribas lá começam, o pessoal que estudou isso daí, né? Divide em capítulos e em versículos. E aí ele coloca um versículo com 2 palavras. Não era mais fácil juntar com outro verso anterior ou posterior? Por que ele separou? Jesus chorou. Qual a importância desse verso para nós? É para dizer para você, meu amigo, meu irmão, Jesus chorou. Jesus chora quando você sofre. Ele se compadece de todas as suas dificuldades. Um verso com 2 palavras, mas nós poderíamos falar aqui muito tempo sobre Jesus chorou. Pense nisso. Pense o quanto você é importante para Jesus. Portanto, não fique perguntando onde está Deus quando eu estou sofrendo. Por que ele não fala comigo? Por que não acontecem as coisas que eu espero que aconteçam? Às vezes não é assim. Às vezes o silêncio de Deus tem muito mais palavra do que se acontecesse grandes coisas na sua vida. Não é abrindo o mar vermelho da sua vida. Não é curando as doenças que você vai servi-lo. Você vai servi-lo se você conhecê-lo. Conhecer ele como Jó conhecia. Conhecer ele como Abraão conhecia Abraão. Eu conhecia muito bem ele, mas mesmo assim ele falhou.
Adão e Eva conheciam muito bem, mas mesmo assim falharam. Mas se você conhecer ele bem hoje, e sabendo tudo o que aconteceu com Adão, com Eva, com Abraão, com Davi, com Isaías, agora você tem estrutura para dizer, como Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram confrontados por Nabucodonosor e lhe disseram assim: olha, se vocês não dobrarem os seus joelhos e adorarem aquela estátua lá, vocês vão ser jogados naquela fornalha lá. Qual foi a resposta deles? Vocês se lembram? Não precisa nem mandar tocar os instrumentos de novo, não. Porque nós não vamos adorar outro Deus que não o nosso Deus. Nós não vamos dobrar os nossos joelhos a qualquer outro Deus. A nossa resposta, quando vêm as adversidades, quando vêm os problemas, às vezes somos tentados a abandonar a igreja, somos tentados a jogar a Bíblia fora, a não ler mais a Bíblia, a não estudar. Está tão difícil, está tudo acontecendo errado. E nós somos tentados a chutar o balde, como diz o povo, a largar tudo, a abandonar a nossa fé, já que Deus não dá atenção para a gente. Vocês acham que Deus chegou para Sadraque, Mesaque e Abednego e escreveu lá no céu assim: olha, não se preocupem, estarei com vocês lá dentro da fornalha? Não, eles não sabiam o que ia acontecer. Mas o que eles disseram? Não importa. Se Ele nos salvar, se não salvar, ainda assim nós vamos adorar a Deus. Ainda assim eu não vou desrespeitar a Deus. Se eu morrer, se eu não morrer, não me importa. Mas quando atinge a gente, é fácil ver a história, né? Ler a história, a gente fica animado e tal. E quando acontece com a gente? Será que eu tenho a mesma atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego? O desejado de todas as nações, na página 225, diz assim: nossa lealdade deve ser do molde de Sadraque, Mesaque e Abednego, longe de se intimidar na presença do poderoso Nabucodonosor. Eles declararam: eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos poderá livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E de todos os dons que o céu pode conceder aos homens, a participação com Cristo em seus sofrimentos é a mais elevada honra. Eu cortei uma parte, porque essa parte está em Daniel 3, 17 e 18, que é citado no Desejado de Todas as Nações, e Ellen White diz, ela termina dizendo assim: olha, o nosso maior dom, às vezes a gente quer ter dons de pregar, dons de cantar, dons de tocar. Eu gostaria muito de tocar, mas o maior dom que Deus nos dá é poder participar dos sofrimentos que Cristo participou e ainda assim louvar a nosso Deus. Mesmo nos sofrimentos, mesmo nas crises, nós estarmos louvando com o nosso viver, com a nossa posição, demonstrando a que bandeira nós servimos, ao Deus que nós servimos. O Deus do universo ou o Deus das trevas? Que Deus que você quer servir? E agora, meu irmão, meu amigo, internauta, está desapontado com Deus? Pensa bem. Será que não é Deus que está desapontado contigo? Mas você tem a chance.
Deus está à porta do seu coração batendo, pedindo para que você abra. Abra o teu coração. Deixa que o Espírito Santo entre. Deixa Jesus entrar na sua vida. E siga o Mestre. Não se esqueça disso. Recebi aqui o nosso relatório do Media Center. Temos, só aqui em São Paulo, 22 lares assistindo. Obrigado por ter ligado o seu computador e estar assistindo a esse culto. Americana, Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Salvador, Campina Grande, São José do Rio Preto. Opa, estou internacional também. West Orange, nos Estados Unidos, e Charlottesville, também nos Estados Unidos. Ontem, essa cidade de Charlottesville também estava assistindo o nosso culto. E também tem na cidade de Maringá e Santa Bárbara do Oeste. Tem aqui, não veio o total aqui, 22, tem mais de 30, 35 aparelhos assistindo a esse culto. Meu irmão, querido internauta, se você está passando por uma dificuldade, se você está inquieto com o silêncio de Deus, olhe para os céus. Peça a Ele para que Ele abra a sua mente, para você ver a guerra espiritual que está acontecendo. E nós somos o alvo de Satanás. Deus está pedindo para você, não tenha medo, eu sou contigo. Eu já venci, basta me seguir. Problemas você vai ter. Todos terão. Não tem como não ter. Doença você vai ter. Desemprego você vai ter. Confusão no lar você vai ter. Mas fique firme, porque a tua coroa está reservada. E que a tua vida seja um louvor para o nosso Senhor Jesus. Pensando nisso, em sermos um louvor para Deus, vamos cantar o hino Eis-nos Prontos, de número 299, e que esse seja um hino no seu coração.
ser templos teus de paz, amor e luz. Muito em breve, quando ao mundo nosso Mestre regressar, dir-lhe-emos: eis-nos prontos para irmos para o lar. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus. Nós vamos ser leais, ó Jesus. Venha ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor e luz. Grandioso Deus e Pai, te somos imensamente gratos, ó Pai, porque o Senhor, apesar das dificuldades que enfrentamos nesse planeta, apesar de todos os dissabores que o inimigo coloca nas nossas vidas, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor está sempre conosco, nos acalentando, nos ajudando e mostrando, ó Pai, que apesar de tudo isso, um dia o Senhor colocará fim nesta desordem, nas dores, nas mortes, na injustiça, e viveremos, ó Pai, eternamente felizes ao seu lado. Senhor amado, perdoe a nossa falta de fé e ajuda-nos, Senhor. Invariavelmente olhamos para os céus e pedimos respostas, pedimos que o Senhor nos dê sinais. É porque, ó Pai, estamos angustiados e sabemos que o Senhor conhece muito bem a nossa angústia. Senhor, que o nosso viver seja à altura do que Cristo fez por nós, que nós possamos glorificar o Teu santo nome aqui na terra, através da nossa fidelidade a Ti, através do amor que nós dispensamos aos Teus filhos aqui na terra, através, ó Pai, das obras que o Senhor faz em nossas vidas. Leva-nos para os nossos lares, protegidos pelos Teus santos anjos, ó Pai. E nesses dias em que o Brasil comemora uma festa pagã e muitas pessoas agem desordenadamente, fazendo coisas completamente contra as Tuas ordens, ó Pai. Que nós possamos mostrar a essas pessoas o quanto é bom servir ao Senhor e estar ao Teu lado e louvar o Teu santo nome a cada dia. Senhor, dá-nos a Tua paz e proteja-nos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.